Existem alguns sonhos que podem parecer muito reais, tão reais que algumas sensações chegam a ultrapassar a linha do subconsciente e se tornam físicas ou emocionais. Quem nunca sonhou que estava caindo de um prédio e acordou pulando na cama, não é mesmo? Outras vezes, passamos por situações tão ruins durante o sonho que despertamos bravos, tristes ou com medo. Porém, logo depois percebemos que aquilo não era verdade e então nos acalmamos. E por incrível que pareça, a Bíblia fala sobre isso no livro de Isaías, capítulo 29. Vamos ver o que o profeta disse. Como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Ou seja, você pode sonhar em comer ou beber, mas quando acorda ainda está de estômago vazio. Esta é a realidade dos sonhos. Pode ter parecido real, mas não era. E mesmo sendo legítimas para o subconsciente, todas as experiências que nós passamos enquanto dormimos não são verdadeiras. E diante de tudo isso fica a pergunta: será que Deus pode falar conosco através dos sonhos? Sim, Ele pode. Vamos ver o que está escrito no livro de Jó, capítulo 33. A verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Olha isso, irmãos, essa única passagem da Bíblia já nos comprova que o Senhor pode sim se comunicar com seus filhos através dos sonhos. E mais do que isso, há algumas razões pelas quais Deus decide se manifestar a nós enquanto dormimos. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho, para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias eu tenho feito uma oração por você aqui no canal, eu tenho trazido mensagens de fé e de esperança, e eu quero muito que você esteja comigo, tá bom? Então vamos lá. Através do profeta Joel, o Senhor disse o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Isso significa que os sonhos nem sempre são apenas sonhos, e que pode sim haver alguma mensagem do Senhor contida neles. E você pode estar pensando agora: mas pastor, por que Deus precisa falar comigo enquanto eu estou dormindo, se seria muito mais fácil se Ele se revelasse a mim enquanto eu estou acordado? Bem, existem 4 razões principais para que o Senhor fale com você através do sonho e não enquanto você está consciente. E isso que eu vou te trazer aqui pode ser muito revelador. A primeira razão é que Deus usa os sonhos para abrir os nossos olhos espirituais. A verdade é que nem sempre estamos disponíveis para ouvir a voz de Deus, não é mesmo? Os problemas, as lutas e tantas obrigações do dia a dia fazem com que fechemos os nossos olhos e não enxerguemos o que o Espírito Santo espera de nós. E por mais que o Senhor possa falar conosco enquanto reservamos alguns minutos do dia para orar, Ele pode preferir se manifestar a nós enquanto estamos dormindo, porque nesse momento de repouso, Ele sabe que nada poderá interrompê-lo. Mas nós devemos estar preparados quando isso acontecer. Por isso, sempre que você for dormir, ore, peça ao Senhor para que Ele te dê o discernimento e a sabedoria necessária para entender tudo o que Ele quer te mostrar enquanto você dorme. Amém? A segunda razão: Deus usa os sonhos para nos trazer instruções. Naquela mesma passagem de Jó que nós lemos no começo desse vídeo, está escrito que Deus pode nos dar advertências através dos sonhos para prevenir o homem das suas escolhas erradas, livrá-lo do orgulho e para livrar a sua alma da morte. Isso mostra que Deus não apenas abre os nossos olhos, mas também nos dá instruções por meio dos nossos sonhos. Ele nos aponta as decisões erradas que estamos prestes a tomar,
nos orienta a como superar as circunstâncias da vida e mostra o caminho que nós devemos seguir para que tudo nos ocorra bem e não deixemos de andar de acordo com a sua vontade. E se nós pesquisarmos na Bíblia, veremos que muitos homens e mulheres de Deus tomaram decisões importantes, que mudaram os rumos de suas vidas e os rumos da história, depois de terem ouvido o que o Senhor havia ordenado enquanto eles dormiam. E com você também pode acontecer a mesma coisa, amém? Sabe aquela resposta que você tanto espera? Ela pode vir em meio a um sonho, então fique muito atento, tá ok? A terceira razão: Deus usa os sonhos para derrubar a nossa autodefesa. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando alguém nos aponta algo sobre nós que não gostamos ou que não concordamos? Nós nos defendemos. E a mesma coisa acontece quando Deus quer que a gente entenda algo que vai ser doloroso para nós em algum momento. E enquanto nós estamos acordados e somos confrontados por alguma atitude errada que estamos tomando, o nosso cérebro ativa um sistema de autodefesa que funciona como se fosse uma muralha, pronto para nos defender de qualquer tipo de ataque. Mas a partir do momento em que nós estamos dormindo, nós perdemos essa consciência e quem passa a controlar a nossa mente é o subconsciente, que não tem capacidade de nos blindar. E é a partir daí que o Senhor começa a operar. Ele aproveita que o nosso sistema de autodefesa está desativado para nos fazer compreender as coisas que precisamos corrigir em nossa vida, mas que não conseguimos enxergar. E a partir daí então, nós passamos a ser curados, restaurados pelo Senhor e nos reconciliamos com Ele. Amém? A quarta razão: Deus usa os sonhos para vencer o nosso orgulho. A Bíblia nos diz que o orgulho vem antes da destruição e que Deus se opõe aos orgulhosos. E isso tudo porque é o orgulho que cobre as intenções pecaminosas do nosso coração. E quando nos escondemos atrás do orgulho, se torna muito mais fácil para o diabo nos convencer de que não precisamos de Deus, de que somos donos de nossas próprias vidas e que podemos fazer o que quisermos com ela. O inimigo então nos engana, nos faz cair em tentação e nos leva a nos afastar da presença do Senhor. E quando isso acontece, fica praticamente impossível perceber o que o Pai quer nos mostrar. Porém, quando nós estamos dormindo, todo o orgulho que toma conta do nosso coração perde a sua força e por mais que nós estejamos longe de Deus, Ele pode nos ajudar a vencer o pecado. E como isso acontece? Você pode estar se perguntando agora. Bem, como os sonhos costumam ser formados por pensamentos e imagens no subconsciente, eles costumam nos mostrar o pecado em nossos corações que a nossa mente consciente se recusa a reconhecer. Ou seja, a luta entre o bem e o mal em nossa vida espiritual pode ser revelada a nós durante o sono para que nós não deixemos mais o pecado dominar em nosso coração. Amém? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que sonharam com a volta de Jesus, Jesus estava voltando e que elas ficaram para trás. E aquilo gerou nelas um temor a Deus, elas se arrependeram dos seus pecados. Então muitas vezes Deus fala sim com a gente através desses sonhos, dessas visões que a gente tem durante a noite, para que a gente se arrependa e para que a gente volte para os caminhos do Senhor. Então, para concluir esse vídeo, eu quero falar algo muito importante para você. Por mais que Deus possa usar os sonhos para falar ao nosso coração, guiar os nossos passos e nos libertar das garras do pecado, é muito importante que a gente seja cauteloso e que a gente não se torne dependente dos nossos sonhos. O que eu quero dizer com isso? É que quem espera a manifestação de Deus apenas enquanto dorme, pode facilmente ser enganado pela sua mente. Isso porque a gente pode começar a acreditar que tudo que o nosso cérebro cria vem de Deus, e isso não é verdade. Você tem que ser capaz de discernir se o seu sonho é de Deus ou da sua carne, porque essas falsas revelações podem surgir da tentativa da nossa mente de nos afastar dos princípios de Deus. Por isso, a melhor coisa que você deve fazer depois de ter um sonho é você orar em relação àquilo, pedir que Deus fale com você, que Deus te dê um discernimento. E se você perceber que não vem de Deus, que está roubando a sua paz, é só você rejeitar esse sonho, porque realmente ele não vai te edificar em nada, tá bom? Agora, se o Senhor realmente estiver falando com você através dos sonhos, preste muita atenção no que Ele está te dizendo,
porque assim você vai conseguir cumprir os seus propósitos e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É muito importante que você e eu saibamos que devemos obedecer ao Senhor em tudo que Ele nos pede, porque Ele sabe sim o que é melhor para nós e Ele enxerga o futuro que nós não vemos. Então a obediência é a coisa mais importante. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e peço que você compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Envie nos grupos de WhatsApp, no Facebook e eu te espero também no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.